Para quem não me conhece, eu sou Inês, esposa do Alberto, mãe da Gabriela, do Jonatas, da Vanessa, avó da Magali, Mag, né, mais conhecida como Mag, e Lucas. E eu sou pedagoga, orientadora educacional e orientadora parental. Então, eu estou aqui hoje para aprender com esses dois. E com vocês também. Eu sou a Zete, porque se eu disser Elisete, ninguém vai lembrar nunca, né? O Osório só fala assim, a Zete, então eu sou a Zete. Sou casada com o Osório, vai fazer 35 anos que a gente está juntos. Da vida Nós temos 2 filhos, o André, que vai fazer 30 o ano que vem, e a Julie, que vai fazer 27 o ano que vem. Alguns de vocês conheceram, né? Eles bebezinhos. E nós continuamos iguais, é claro, né? Só o cabelo do Osório que mudou um pouquinho, o resto está tudo igual. Nós morávamos aqui em Porto Alegre, fomos como missionários, digamos assim, para Rio Grande, ficamos lá por 13 anos, depois fomos para Pelotas, ficamos 11 anos, e agora a gente está muito feliz de voltar para casa. Estamos aqui em Porto Alegre faz uns... não chega a 2 meses, né? Já faz 2 meses. Nos acostumando de novo, assim, ao nosso lar, e a gente está muito feliz de estar com vocês, e rever, assim, alguns amigos de antigamente, e também ter o privilégio de conhecer gente nova. Eu sou psicóloga há uns 13, não, né? Uns 13 anos por aí, mas a minha carreira, digamos assim, na psicologia começou quando nós começamos a trabalhar com os adolescentes. Foi o meu primeiro desafio, assim, de ministério. E aí eu fui desafiada, assim, a querer entender um pouco mais sobre a mente humana, sobre os comportamentos, os relacionamentos, porque muitas coisas a gente ora, jejua e não conseguia resolver, e então eu queria mais, e aí Deus foi me direcionando, e aí eu lembrei que quando eu era adolescente, eu queria muito ir numa psicóloga, mas não tinha psicóloga crente, cristã. E então, naquela época, imagina, né, algum tempinho atrás, meus pais não iriam admitir isso. E aí eu pensei, gente, mas é tão difícil, né, ter um profissional assim, que a gente possa confiar. Eu quero ser. A igreja precisa, eu quero ser. Eu quero que os adolescentes futuramente tenham alguém para que eles possam confiar, se abrir, porque muitas vezes não querem falar com os pais, né? Então eu fui por esse caminho. Então hoje eu sou psicóloga e é isso aí, o resto depois a gente conta. Amém. Boa noite, amados. Meu nome é Osório e sou pastor há alguns anos, 30 eu acho, nem sei mais. E também sou formado em administração de empresas, em administração pública, sou educador físico também e teólogo, segundo as palavras do Alberto. E andamos juntos com alguns líderes dessa casa há muitos anos, desde a época do pastor Gessé, e juntamente com ele fundamos a Escola Cristã da Brasa, que começou lá em 1997, eu acho, timidamente, com meia dúzia de alunos, e hoje é uma escola de um tamanho razoável, já com o ensino médio. Começou só com primeira a quarta série, na quarta série, na época, acho que tinha 2 ou 3 alunos só. Enfim, e Deus multiplicou e muita gente se formou ali e recebeu os princípios. Também, junto com o pastor Gessé, fundamos e fomos diretores do seminário antigo, né, Dr. Pedro Tarcia, que depois mudou de nome, e ali pudemos também participar da formação e ministrando com
muita gente. E agora estamos aqui em Porto Alegre de volta. Legal, amém. Então, vamos lá, vamos já esquentar o assunto. Eu queria fazer uma pergunta para o Osório, para a Zete. Hoje nós vemos muitas famílias com problemas de ansiedade e depressão. Isso são problemas que afetam emocionalmente toda a família. Não tem como ser uma pessoa só que está doente, mas afeta toda a família. Aí é uma questão que se pensa e nós questionamos e muitas pessoas não sabem o caminho a seguir. Aí eu pergunto para os dois, numa depressão profunda, numa ansiedade que vai acabar desaguando numa depressão, o que eu devo fazer? Procuro um psicólogo? Ou procuro um pastor? Ou procuro os dois? Ou um elimina o outro? O que eu faço numa situação de depressão profunda? Posso começar? O ideal é os dois. A meu ver, o ideal é os dois. Se eu sou cristão, se eu tenho, né, meus princípios cristãos, sim, eu devo procurar o pastor, eu devo conversar com ele, dizer o que está acontecendo, mas eu também posso aprofundar um pouco mais. Inclusive, o pastor vai ter esse entendimento de talvez encaminhar, né, para um profissional, porque muitas vezes a questão não é só espiritual. Nós temos questões espirituais, sim, não podemos negar, mas nós somos humanos, nós temos um lado humano que é mente e alma, não é só espírito, não são só as coisas espirituais que a gente vive. A gente tem uma vida espiritual, mas a gente tem uma vida relacional, que foi Deus que nos deu, e Ele disse pra gente que quando Ele nos fez, era bom, e Ele desejou que a gente se relacionasse, que a gente casasse, que a gente tivesse filhos. Então, nós precisamos cuidar também de todo esse aspecto relacional, que é bem difícil, a gente sabe, né? Todo mundo tem as suas dificuldades relacionais. E muitas vezes a gente não entende. Mas por que eu ajo assim? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu tenho esse jeito? Muitas vezes é o meu temperamento, é a minha personalidade, é o que foi formado em mim, é o meu caráter, é a cultura que eu herdei dos meus pais. Então, não é só uma questão espiritual. E eu preciso descobrir qual desses aspectos estão me trazendo tantos problemas relacionais, né? Eu preciso saber. Até tem também a questão genética. Muitas vezes eu não quero, é aquela palavra, né? Eu não quero fazer algumas coisas, mas é essas que eu faço. Quando a gente casa, a gente quer ter um lar perfeito, a gente quer ter um casamento perfeito, a gente quer ter filhos perfeitos. E aí depois não dá certo. E agora? Onde é que eu errei? Puxa, mas eu queria tanto, eu orei tanto, eu pedi tanto, eu tentei fazer tudo certo. E não deu certo por quê? Então, o profissional consegue, porque a gente estuda bastante sobre todos esses aspectos, né? Geracionais, genética, temperamento. Então a gente consegue levar a pessoa, conduzir ela, levar ela a descobrir aonde que está a raiz daquele problema. Então nós temos hoje, né, essa ferramenta preciosa que Deus nos deu, e eu indico, mas com muito cuidado. Que meus colegas não me ouçam, né? Mas assim, aqui entre nós, procurem um profissional cristão, de preferência, tá? Procurem levar o seu cônjuge, o seu filho, ou indicar para alguém da igreja um profissional cristão, porque ele vai entender do que você está falando. Porque muitas pessoas que não conhecem a nossa vida, os nossos princípios, o que nós cremos, eles não vão entender. E eles poderão dar
algum conselho, alguma indicação, algum caminho que não vai levar para onde a gente quer, não vai levar a construir a vida que a gente escolheu, uma vida em Deus, uma vida de princípios, porque eles mesmos não têm esses princípios. Aí é melhor ficar só com o aconselhamento do pastor, no caso. Só para complementar, vocês não sabem, mas nós temos um tempo para falar aqui. E como as mulheres costumam ultrapassar, eu vou ter que economizar. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, Alberto, eu acho que os dois se complementam e precisam um do outro. Eu e a Zete trocamos muita figurinha com relação às experiências dela como terapeuta e as minhas como conselheiro. E o desafio que eu enfrento é de não me meter a psicólogo como pastor, que eu acho que aí complica tudo, né? Mas se cada um fizer a sua função, se o pastor continuar sendo pastor, como conselheiro e a terapeuta na sua função, sem dúvida nenhuma, os dois se complementam e são extremamente necessários. É isso mesmo, então, não pode misturar, né? O psicólogo querendo aconselhar e o pastor achando que é psicólogo. Mas é legal, muito importante. Aproveitando isso, essa busca de um pastor ou a busca de um profissional da área, quando nós temos problemas emocionais, e aqui ninguém tem problema emocional, nós estamos tudo certo, tudo é legal. A gente só está reciclando um pouquinho, né? Mas tem um fator bastante importante. Nós, homens, quando existe um problema no casamento, normalmente, isso não quer dizer uma regra absoluta, mas normalmente é a mulher que procura ajuda. A mulher que vai atrás, que vai no pastor, que vai no psicólogo, ela vai atrás. Mas nós, homens, via de regra, nós ficamos calados. Tá tudo bem, a gente vai tentando empurrar. Eu não estou falando para todos os homens aqui, eu estou falando para mim, mais alguns, meia dúzia aqui. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para Zete e para Inês, duas mulheres. O que vocês podem fazer para que nós, homens, realmente tomemos coragem para buscar ajuda? Nos ajude. Pois é. Ele já até levantou a mão, né? Há algum tempo atrás, eu li um livro muito interessante que se chamava assim, isso lá na década de 90, tá? Os homens são ostras e as mulheres são pé de cabra. Não sei se tu conhece, chegou. E eu li por quê? Porque o Alberto era uma ostra. E eu um pé de cabra, né? Tipo, tem que abrir a pessoa à força, assim, fala, né? E ali a gente percebe que nesse livro eu aprendi muito, mas também na palavra de Deus a gente aprende, né, que os homens são diferentes das mulheres. Que nós temos essa expansividade toda, né? Nós somos mais falantes, também somos boas ouvintes, né? Tanto que Satanás foi lá direto na mulher, porque ela ouvia, né? Ele sabia. Então, nós somos essas pessoas mais prontas para falar, mais prontas para ouvir, mais fácil para nós. Mas, os homens não. Então, eu aprendi algumas técnicas nesse livro. Então, como eu fazia? Eu aprendi que eu precisava amá-lo antes de qualquer coisa, né? Entender que ele era diferente de mim e que ele não necessariamente falaria como eu todas as coisas ou compreenderia da mesma forma que eu emocionalmente. Somos seres diferentes. Somos criados com cada um com a nossa individualidade. Eu, mulher, ele, homem. Eu mais aberta, mais expansiva, ele mais reservado. Não que todos os homens sejam assim, mas sim o meu marido é.
mais reservado para ele mesmo, então, para ele, né? Então ele sofre, às vezes eu percebo que ele precisa falar, mas ele não, né, não se abre imediatamente. Então aí eu faço um cafezinho, faço uma comidinha, abraço, beijo, olha para mim, né? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa que está te incomodando? Estou te percebendo um pouco mais ofegante. Isso exige de nós mulheres um olhar mais atento, né? Um olhar cuidadoso. E nem sempre eles querem falar. E ok, né? Eu não preciso ficar insistindo. Às vezes eu fico lá comigo, podia falar logo, né? Que agonia. Aí a ansiedade vem para mim. Mas tudo bem, eu preciso compreendê-lo, né? E essa é a minha técnica. E tem dado resultado. A gente tem um lema, assim, né? O nosso café e as nossas viagens, a estrada, é o nosso divã. Então, nas viagens, enquanto a gente está dirigindo, enquanto a gente está passeando, né? Ou não, dirigindo para algum lugar, e quando a gente está tomando café da manhã ou da tarde, é onde a gente conversa. E eu pergunto para ele, como é que tu tá? Como foi seu dia? Tá tudo bem? E a gente se pergunta, tá precisando de alguma coisa? A gente tem 44 anos de casados, né? Fizemos agora, dia 2 de maio. Então, nossa, é claro que a gente se conhece muito mais. Quando eu li esse livro, eu conhecia muito menos. Então, eu preparei jantar à vela, né? Aquelas noites bem emocionantes e românticas. Eu preparava o coração dele para que ele pudesse ter essa abertura, essa confiança para abrir o seu coração e falar comigo. Então, eu aprendi algumas técnicas assim. Eu sabia o que agradava meu marido, que comida ele gostava, e eu ia lá. Eu procurei amá-lo assim como Jesus nos ama e ouvi-lo sem julgamentos, né? O que você tem, o que você precisa, sem julgar. E isso foi trazendo confiança para ele. E hoje ele fala, hoje eu não estou legal, não quero falar, mais tranquilo. Falei demais, né? Passei dos dois? Eu vou seguir então na linha dela de uma resposta mais pessoal também, até para que vocês se identifiquem assim com a gente. Fala de ti. É claro que, né? Aqui também, lá em casa, tinha alguém bastante ostra, assim, também, né? Super comunicador fora de casa, né? Falante com todo mundo, sorridente com todo mundo, mas em casa, fechadinho, nunca tinha nada para falar, né? E a minha estratégia foi, assim, observar um pouco o comportamento dele e começar a fazer perguntas. Eu adoro fazer perguntas, né? Não é à toa que sou psicóloga, porque eu gosto de perguntas. Mas e por quê? Mas e por quê? Mas e por quê? Então, só que esse porquê, a gente tem que aprender a fazer essas perguntas de uma forma confortável, para que a pessoa vá sendo conduzida a dar as respostas. A gente tem que prover, assim, um ambiente de segurança, de confiança, para que a pessoa consiga falar e entrar em contato consigo mesmo. Porque muitas vezes os maridos nem sabem por que eles são fechados. Eles nem sabem por que eles ficam tanto tempo na caixinha do nada. Eles, às vezes, estão inseguros de ficar falando sobre alguma coisa que não interessa a mulher, ou o que ela vai pensar se eu ficar falando sobre isso. Então, eu fui fazendo perguntas sobre a vida dele. Tá, mas e aí? Como é que foi? Tá, tu tinha tantos irmãos, mas como é que a tua mãe fazia para dar atenção para todo mundo? Não dava. E aí vinha as respostas. Não dava, né? Porque era impossível, era tantos filhos. E aí a gente vai descobrindo, vai entendendo o comportamento do outro. Tá. Sim, ninguém nunca parou para ouvir, ninguém nunca perguntou. Então, ele nem sabe falar sobre ele. Ele não está acostumado a falar sobre ele. Ele fala tudo que ele aprendeu, tudo que ele
aprendeu no seminário, aprendeu na Bíblia, aprendeu com os pastores, né? Tudo que foi aprendido, mas de si ainda não aprendeu. Por quê? Porque ninguém nunca perguntou. Então, muitas vezes, os homens são fechados porque ninguém parou para perguntar para ele as coisas. Tá, mas como é que tu sente isso? Tá, mas vem cá, e quando tu sente isso, é porque tu pensou isso, isso e isso? É transformar essa conversa numa coisa mais profunda, num abrir o coração, sem julgamento, de quem realmente quer conhecer o outro. E aí a gente vai conseguindo. Isso é tanto para o homem quanto para a mulher, né? É quando a gente realmente entende que o outro está querendo ouvir. Ele está querendo conhecer, ele está se interessando e ele está ajudando, ele está me conduzindo a pensar sobre mim mesmo. Foi mais ou menos assim que a gente conseguiu entrar por esse caminho e hoje a gente gosta muito de fazer isso. Cada vez ir mais profundo e questionando, mas então será que eu sou assim por isso, isso e isso? É interessante, assim, só porque esse assunto é muito importante, né? Porque a gente tem uma geração aqui de homens que já foram educados, são homens aqui presentes, mas a gente tem uma geração de meninos crescendo, né? E o que se aprende muito é que homem não chora, homem tem que ser forte, né? Homem precisa ser o líder, aquela pessoa que consegue resistir às dificuldades, né? É o guarda-chuva da casa, usa-se muito o sacerdote do lar, né? Então, acaba se colocando o homem também neste lugar de que demonstrar suas fraquezas emocionais ou as suas emoções e os seus sentimentos é muito ruim, né? É um sinal de fraqueza, um sinal de fragilidade, e isso não é o ideal para que se tenha saúde emocional. Eu ouvi, né, de uma psiquiatra numa rádio que eu estava ouvindo, que se existem muito mais homens com problemas graves emocionais nos hospitais do que mulheres. E eu fiquei surpresa, porque eu achava que era o contrário, que eram mais mulheres. Mas não, são mais homens nos hospitais psiquiátricos com problemas gravíssimos, porque surtam, eles entram num lugar de surto. Eles perdem a noção, né, de onde estão, o que estão fazendo. É como se perdessem a memória ali. E vai se avaliar, não é nenhum problema cerebral, mas é muito mais mental, né? Porque é uma coisa de surto emocional. É uma sobrecarga, né? Os homens têm mais essa tendência a se segurar firme, né? Não falar, não extravasar, não colocar para fora. Não, eu tenho que ser forte, eu sou o homem da casa, eu tenho que aguentar firme, eu não posso chorar, eu não tenho com quem falar mesmo, né? E com quem que eu vou falar? O que vão dizer? Ainda mais se nós somos cristãos, né? Aqui no nosso meio fica mais difícil ainda. O que vão dizer se eu abrir meu coração e disser certas coisas? Isso é importante também da gente olhar no sentido de filhos, né? Nós cristãos, porque muitas vezes a gente tem essa tendência também de querer que os nossos filhos não demonstrem fraqueza e tenham fé sempre. Assim como nós, muitas vezes, adultos, somos cobrados também, né? De que, mas tu tem que confiar em Deus. Mas não é uma questão de confiança, não é uma questão de fé. É uma questão de emoção, é sentimentos. Essa é a parte humana. Essa parte humana tem que ser considerada. Por quê? Porque o nosso corpo faz parte dessa parte humana. De alguma forma vai ter que extravasar. Se a gente não fala, se a gente não colocar para fora de alguma forma, conversando com alguém, chorando, vai ficar tudo retido e o pobre do coração vai chegar uma hora que vai dar tilt nele, né? Vai ter um AVCzinho, vai ter aí uma crise ou até uma crise emocional. Por quê? Porque não está suportando uma carga que talvez esteja sendo construído desde pequenininho,
Desde que a mãe não deixava chorar, que o pai não deixava chorar, que não tinha tempo, né, para poder falar, alguém ouvir. Então, é uma sobrecarga tão grande que os homens, principalmente, levam, que é os que mais sofrem ataques cardíacos, por exemplo, né? E AVC é muito mais os homens do que as mulheres. Porque mulher pode chorar, graças a Deus. E a gente conversa, né? A gente pode chorar, né? É permitido. E é muito bom chorar, a gente descarrega. Depois que a gente chora, a gente fica aliviada. E eles? Quando é que eles ficam aliviados? Se eles não podem chorar, se eles não conversam? É quem não já ouviu a expressão de alguém falando, ou falando para ti mesmo, ou falando para uma outra criança. Engole o choro. Nós estamos trazendo um dano que naquele momento é só para a criança ficar quieta, mas lá no futuro pode causar. Ela vai engolir o choro. E aproveitando, vai falar? Ai, eu tenho que aproveitar, porque O assunto é muito bom. essa frase me incomoda demais. A vida toda incomodou e assim é muito recorrente. Muita gente fala isso, engole o choro. Muita gente. Não é hora para isso. Mas a gente tem hora para sentimento? A gente consegue controlar sentimento? Não, a emoção vem, as lágrimas vêm. A gente até consegue engolir aquilo de uma certa forma, porque o ambiente não permite que tu chore, depois de uma certa idade. Mas enquanto a gente ainda é criança, com certeza tu vai estar traumatizando aquela criança. Porque ela ainda não sabe nem se expressar, ela ainda não sabe nem falar. Como é que ela vai engolir o choro, se o choro é a expressão do sentimento que ela não sabe nem o nome que tem? Então, vamos começar já a dar algum conselho, né? Se a criança chorou, ou se o adulto chorou, está chorando, está precisando chorar, é porque ele já está extravasando. Dê um abraço, seja Deixa chorar. continente, deixa chorar. Tá bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Fica tranquilo, já vai passar. Mesmo que seja em algum ambiente assim que não dá para extravasar muito, não dá para conversar muito, mas dá um abracinho e assim discretamente deixa chorar. Não impede a pessoa de chorar, porque depois pode ser que tu tenha que visitar ela lá no cardiologia. Aproveitando essa questão de homens falarem ou não, falando do inverso, é quando se fala muito, o casal fala tudo sem cuidado e machucando. É um outro assunto, mas eu quero falar de uma situação hipotética. O casal discute, briga o tempo todo, e chega um momento, então aí já não tem mais inibição para falar, então fala o que quiser, né? Como se tivesse direito de falar o que quiser, na frente dos filhos. E num determinado momento, um filho fala assim: se separa, é melhor do que vocês viverem nesse inferno. O que fazer diante disso? Agora para os três. Quando uma família chega a esse nível, a desavença é tão grande que já emocionalmente já abala os filhos, a ponto de acharem que o melhor é realmente os dois se separarem. É complicado, mas é muito amplo isso, né? E quando uma família chega nesse ponto, tem toda uma complexidade de desencontro, de agressividade, de abuso, né? E é um momento em que precisa, sei lá, passar um pente fino, não é? Buscar ajuda, pedir socorro. Alguém nessa família precisa pedir socorro. Ou o pai, ou a mãe, ou o filho. Às vezes é um filho pequeno que vai se queixar para a professora lá na escola, né?
que tem uma situação assim em casa, né? Enfim, sem dúvida nenhuma, precisa de um pronto-socorro urgente, e alguém tem que levantar a voz, ou na família, ou de fora, de alguma forma, né? E pedir socorro antes que se rebente tudo, né? Bom, eu acho que tem alguns pontos muito importantes aí. O casal está em crise, está brigando muito, a ponto de o sofrimento já generalizou e os próprios filhos já estão aconselhando, né, os pais. É melhor que vocês se separem do que continuem brigando desse jeito e a nossa vida fique esse inferno. Então, eu acho que tem um ponto assim muito importante, é que a gente pode aproveitar essa oportunidade aí para tratar com os filhos também, tá? Vamos falar dos casais, mas o filho está tendo a ideia, ele está com a concepção de que, bom, se não está dando certo, separa, vai embora. Quer dizer, ele já está demonstrando que a maneira que ele tem de resolver as coisas é virar as costas e ir embora, é descartar, que é o que a gente vive no mundo hoje, né? Tudo tão descartável e as pessoas completamente descartáveis também. Por quê? Porque mesmo que os nossos filhos, digamos, convivem na igreja e com famílias cristãs, a maioria das famílias que eles convivem são não cristãs. E é um casa, descasa, casa de novo, que está tudo certo, é normal, né? E eles muitas vezes estão com essa concepção de que, olha, é normal, não deu certo, separa, melhor casa de novo, arranja outro, né? Para que ficar sofrendo, para que ficar esse inferno aqui? É melhor que vocês se separem. Então, para nós que somos humanos e somos cristãos, a gente sabe que a gente vai ter, muitas vezes, vai passar por épocas, por dificuldades, por crises no casamento em que as coisas não estão tão bem, né? O amor não está no ar, está no ar muitas dificuldades. Nós precisamos, então, sentar com esse nosso filho e ensinar para ele que não é assim, que o amor que a gente conhece e que a proposta que nós temos com o nosso cônjuge é de um amor eterno. É crer num amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. É crer num amor que se renova, porque a nossa aliança foi feita diante de Deus. E que se renova. Assim como a gente renova a nossa aliança mensalmente, né? A nossa aliança com Jesus, na ceia, nós sabemos que a nossa aliança com o cônjuge também se renova. Por quê? Porque o amor de Deus se renova. E a gente passa por crises de fé também, mas Deus nos renova. A gente passa por crises físicas. Às vezes parece que a gente vai morrer fisicamente, mas a gente se renova, a gente trata, a gente toma remédio, a gente vai ao médico e a vida volta. Então a gente precisa também explicar para o nosso filho que, olha, a vida não é um mar de rosas. E Jesus já falou que a gente ia ter muitas aflições. Não é porque nós somos cristãos que tudo vai ser perfeito, de jeito nenhum. Mas tem uma diferença. Nós somos unidos a três. Isso foi tão fundamental para mim quando eu casei, porque eu disse, antes de, assim, jovenzinha, antes de realmente me converter, eu não acreditava no casamento. Apesar de que os meus pais nunca se separaram, eu tinha essa mentalidade do mundo também e achava que falido, é uma instituição falida. A gente aprende assim esses chavões do mundo, né? Mas quando eu conheci Jesus e eu entendi o propósito do casamento, eu fui para diante do altar com o Osório e com Jesus. Eu vou casar, porque é a 3, não é a 2.
Porque se for a 2, talvez eu não suporte, talvez ele não suporte. Mas tem Jesus aqui. Então vamos lá. Ele é que sustenta a nossa aliança. Porque eu vou falhar, Osório vai falhar, mas Jesus não falha. Então passar para os filhos essa ideia de que, olha, a gente não pode descartar as pessoas. Nós temos que ser firmes, temos que ser fiéis. E a gente não vai simplesmente deletar alguém porque a gente não gostou de alguma coisa que ele falou, de alguma coisa que ele fez. Então, não, eu não vou me separar do teu pai. A gente está discutindo, está brigando, porque a gente não está concordando com alguma coisa. Nós estamos com alguma dificuldade. Mas tudo bem, a gente vai procurar ajuda, mas vamos vencer. Não vamos nos separar. Acho que é bem importante, sabe, fazer esse posicionamento assim para os nossos filhos, para que eles já vão amadurecendo essa ideia de que, olha, casamento não é para separar. Um namoro, um noivado, um relacionamento não é para... ai, não gostei do que ele falou, não gosto do posicionamento político do fulano, eu estou desconfortável com alguma coisa, eu vou embora, eu deleto, eu não sou mais tua amiga, como a gente fazia quando a gente era criança, né? Não sou mais tua amiga. Não, nós não podemos fazer assim, nós somos maduros agora, e nós precisamos levar esse conhecimento de uma forma madura para os nossos filhos, para que eles amadureçam e tenham essa ideia, as pessoas não são descartáveis. E aí, buscar sim ajuda, buscar um pastor para aconselhar, porque pode ser que seja uma guerra espiritual que o casamento está passando. E também procurar, quem sabe, ajuda profissional, porque se é relacional, né, a questão do casamento, é tão fácil resolver. Procura ajuda profissional, que tu vai enxergar coisas que tu não está enxergando. Fácil assim. É bem isso, né? A criança, ela aprende o que ela observa, né? É a função espelho, né? Que tem lá no cérebro, faz com que quanto mais exemplos de pai, mãe ou do responsável ela veja e vivencie, mais ela vai reproduzir aquilo. Ela aprende pelas experiências. Se o casal estava brigando, eu não sei de quem foi o pedido de ajuda, né? De quem foi a pergunta, se foi do marido ou da esposa. Vamos pensar que foi do marido. Né? É uma oportunidade de ensinar sobre perdão. É uma oportunidade de dizer que sim, os casamentos passam por dias difíceis, por momentos difíceis, e sim, a gente conflita, sim, a gente discute, mas para a criança chegou num momento que era muito difícil para a criança. Porque quando ela diz, é melhor que se separem do que continue esse inferno, né? Ela está dizendo, ela está pedindo socorro. Ela está dizendo, o que vocês estão fazendo? Eu não estou entendendo, porque vocês devem me ensinar, né? Normalmente a gente ensina, filho, cuidado com os conflitos na escola, né? Não vai ficar brigando por aí, não vai trazer confusão para casa. Ou quando o filho discute com o pai ou com a mãe, ele é repreendido. Então, por que o pai e a mãe ficam brigando e eu não posso falar nada? Então, essas coisas os filhos vão observando, né? E vão... querendo fazer igual. A gente tem um sociólogo, Bauman, né, que diz que a gente vive uma geração de amor líquido. Que o amor é assim, ó, passa, né, vai passando pela mão, líquido porque ele escorrega. E aí o que essa criança tem aprendido, talvez por aí na internet, na escola, pode ser assim, tipo, não deu certo, eu não quero mais. Descarta, vocês não estão dando certo, papai e mamãe. Porque vocês dizem que quando eu tenho lá alguém que me provoca na escola, que conflita comigo, é melhor eu não andar junto. Então, se vocês vivem brigando, por que vocês não se separam? Por que vocês, papai e mamãe, por que vocês estão juntos se vocês ficam brigando? Mas a gente quer ensinar algo para os nossos filhos que a gente não vive. Então, se eu tenho uma dificuldade que meu filho compreenda o meu relacionamento com o meu marido, ele vai crescer achando que eu e o pai estamos errados. E aí nós deixamos de ser a referência principal e legal da vida dele.
E é isso que a gente quer? Não. Aí quando ele adolescer, ou quando ele estiver um pouquinho maior, que é o caso para chegar nessa frase, né? Tá um pouquinho maior, tipo, é melhor que vocês se separem. Ele já tem concepções ali. Ele já tem algumas concepções de vida, algumas ideias sobre relacionamento, e que não estão de acordo com a palavra de Deus, quando diz que o divórcio acontece pela dureza do nosso coração, né? Então é o lugar da gente ensinar, filho, vem cá, deixa eu te dizer o que Jesus disse da separação. Vem cá, vamos conversar. Se nós somos uma família cristã, porque ele sugeriu o filho, né? Pelo que eu entendi. Não foi algo que já estava para acontecer. Ele só não suportava mais aquilo. E também não quer dizer que porque eu discuto com o meu marido e estou num relacionamento conflituoso, que eu vou me separar dele ou ele de mim. Talvez a gente só precise ajustar mesmo com o pastor, né? Buscar ajuda no Ministério de Casais, da BZN. Buscar ajuda de pessoas que realmente possam nos aconselhar ou nos levar para um lugar de ouvir. Eu preciso falar, eu preciso saber o que eu faço nessa hora. Né? Como assim, meu marido não se abre, ele só explode. Explode talvez porque ele esteja sobrecarregado. E aí ele não está conseguindo lidar com as suas emoções. Tu é a pessoa que ele vê na frente quando ele está irado. E a ira cega, né? A ira faz o sequestro da amígdala lá, né? A psicóloga que me explique melhor. Mas aí tu perde o senso. E aí na hora da raiva, tu não enxerga teu filho na frente. Começa a ofender a mulher, começa a ofender o marido. E assim vai. Mas a criança está ali no meio, ouvindo e vendo tudo das referências da vida dela. Então, é uma oportunidade para o filho dizer uma coisa dessa, é a oportunidade de volta tudo e vamos falar sobre isso em casa. Né? Filho, nos perdoe. Nós estamos errados. Nós não estamos sendo a referência e o exemplo que tu precisa para viver a vida, para entender que as pessoas não são descartáveis. Para entender que relacionamentos, alianças estabelecidas em Deus, estabelecidas um com o outro, não se desfaz assim. Que a gente não cancela pessoas, só porque elas estão nos desagradando. Mas a gente vai lá e conversa e tenta resolver o conflito, como a Zete trouxe. Então é isso, assim, eu acho que assim, é bem importante, porque existem muitos lares assim, né? Parece tudo um mar de rosa, né? E às vezes não. Só chamar a atenção, Alberto, para a importância dos grupos de apoio que a própria igreja tem, né? Muitas vezes o casal se fecha muito em si mesmo e não tem um convívio, né? O marido não tem convívio com homens, a mulher não tem convívio com mulheres, enfim, e uma casa cheia de conflitos, e quem está no meio do temporal é quase impossível de entender onde é que está o problema sério, né? E a Inês falou no grupo de casais, eu me lembrei, e a igreja está cheia de grupos de apoios, é um lugar ótimo, né? Há ambientes específicos de confiança que se pode conviver antes que aconteça isso, né? Algo sério, como foi citado. Assim como a gente toma vacina preventivamente, para não ter gripe, né? Então talvez aí, a gente tem que ter atitudes preventivas, não deixar chegar nesse ponto, porque isso é uma coisa que está trazendo muito dano emocional às famílias. Também não é uma regra, mas é verdade que uma separação causa danos emocionais, às vezes irreversíveis, nos filhos. E a gente não se dá conta, parece que a nossa separação, a nossa discussão, parece que ela fica confinada ao casal. Esse filho aqui já estava sofrendo um dano emocional que talvez possa nunca curar, ou talvez possa tirar dele o valor de um casamento. Então, e hoje em dia é muito normal, né? Casa, e se não der certo, parte para outra. Então, isso vai causando danos emocionais. Então, isso é uma realidade hoje. Hoje, a cada três casamentos,
um entre divórcios, já se fala meio a meio, né? 50%, 50%. Então, isso vai causando dano para as famílias. E aproveitando, falar de um dano que é trazido para as famílias, que já foi um dano maior no passado. Hoje o dano é menor, mas é muito grande nas famílias tradicionais, as famílias cristãs. E eu queria trazer isso e perguntar o que a gente faz se nós ouvirmos. Ouvir é mais difícil, né? Mas vamos supor que os nossos filhos falem mesmo conosco. Mas nós ouvirmos do nosso filho que ele não se identifica com o sexo biológico dele. Ele se identifica com outro sexo. Às vezes, se o filho fala, às vezes a gente descobre. Mas o que fazer quando essa realidade chega dentro de uma família? Pois é. Isso tem acontecido muito, né? É mais do que nós pensamos. Né? Muito mais. Só fazer, porque eu falei de falar, se o filho fala, mas às vezes isso está em casa e muitas vezes o pai e a mãe não estão sofrendo ainda, mas o filho, a filha já sofre calado com esse dilema. Então, a família já está sofrendo sérios distúrbios emocionais sem saber o que está acontecendo. Só quem está sofrendo mesmo é o que sabe. Como eu sou orientadora educacional e de adolescentes, eu ouço muito isso. Então, eles vão para a minha sala para dizer que não se identificam como nasceram, né? E não conseguem, eles querem saber, eles querem que eu ajude eles, como eles vão contar para os pais. E aí eu me vejo realmente numa saia justa, né? E eu já tive já fui inquirida, sim, e a gente precisa ter muito cuidado como profissional, porque a pergunta é: prof, o que você acha? Você concorda com a minha decisão? Eu vou muito pelo lado da ciência nesse momento, né? Porque eu digo para eles que o adolescente ainda não está preparado para decisões sérias na sua vida. E aí eu explico para eles como é que funciona o lobo frontal, não está pronto, que eles estão confusos, que é um momento de... Não, eu tenho certeza, prof, né? Mas, ok. Então, tu segura aí a tua certeza, mas não tome nenhuma decisão fechada ainda, né? Aguarda um pouquinho, essas são as minhas falas profissionais. Mas eu tive um caso de um menino que entrou na minha sala e me disse assim: prof, eu sou homofóbico. E eu, ai, Jesus. E eu, por que tu acha que tu é homofóbico? Ele disse: porque eu não concordo que um menino se diga menina, se ache menina, e não concordo que uma menina se ache menino. Eu não concordo, prof. E eu não consigo nem ficar quieto. E aí eu questionei: como é que você fala, o que você diz, né? E ele disse assim: eu não falo nada, mas eu faço caras e bocas. E eles já sabem que eu sou contra. E eles já me acusaram, já me xingaram, estão fazendo bullying comigo, prof. O menino está sofrendo bullying, porque ele não concorda com essas decisões, né, que estão aí o tempo todo. Outros professores que estão aqui, né, devem passar pela mesma situação. Mas eu não tive essa experiência com os meus filhos, mas eu tive medo de ouvir essas coisas. Eu vou dizer que eu tive medo de ouvir essas coisas dos meus netos, porque é de outra geração, né?
Com as minhas filhas e o meu filho, eu acho que eu pensei nisso, talvez, porque já havia algumas, né, alguns dizeres, mas com os meus netos eu fiquei mais temerosa, porque eles falavam muito sobre isso. E eles contavam que na escola, não sei quem, e eu, né, Senhor, eu orava, né, para que o Senhor, mas eu fiz antes de qualquer coisa, orientá-los muito. E contar para eles como eles foram criados, como eles foram escolhidos por Deus, como eles foram criados desde antes, né, da concepção, já Deus pensava neles exatamente como eles são. Esse trabalho eu fiz desde que eles eram bem pequenininhos, né, que a gente cuidava muito dos nossos netos. O meu filho, a minha nora trabalhava, eles ficavam com a gente até que eles chegassem tarde da noite. Trabalhavam no McDonald's, então eles ficavam com a gente. E a gente, às vezes eles dormiam, passavam o final de semana. E depois o meu filho se separou da minha nora. E a gente cuidou mais ainda dos nossos netos. Eles meio que eram nossos, né? Tinha quem pensasse que eles moravam com a gente, mas não. Era que eles passavam muito tempo com a gente. Até o meu neto dormia lá, né, perto da Claudinha. A Claudinha cuidava dele, bebê ali, dormindo nos bancos da igreja. Mas eu trabalhei muito a questão da identidade em Cristo. Quem eles eram em Cristo. Claro que foi desde a infância. Mas no caso dessas crianças que eu atendo na escola, que não recebem essa educação, e normalmente são crianças que não creem em Deus. Normalmente, né? Eu não atendi nenhuma criança que cria em Deus. E eu disse, né? Eu perguntei, você crê em Deus? E uma delas, inclusive amanhã eu tenho uma reunião com uma das mães, porque a menina, ela entrou numa crise de ansiedade muito significativa. Tá bem mal, tá uma semana sem ir para a escola, porque ela não consegue. Ela me disse assim, eu sei que eu não sou menina. Eu quero e eu me acho menino. Mas isso é muito difícil para mim, prof. E eu, apesar de eu explicar, dizer para ela que, né, tudo, e eu disse para ela, eu sou criacionista. Eu creio que Deus te criou e Ele te criou perfeita. Isso é o que eu creio. Então tu me condena, prof? Não, eu não te condeno. Então esse lugar de aceitação da pessoa, né? E é isso que eu faço com os meus alunos. Eu os abraço. E eu digo para eles, eu entendo o que vocês estão passando. E tudo bem para mim o que você decidir da sua vida. Eu te amo e vou cuidar e vou te ajudar igual. E como pai e mãe, como eu tive, né, esse medo, eu sempre pensava que eu teria que aceitar os meus netos se eles decidissem diferente do que eu creio. Eu sempre pensei dessa forma, né? Eu não sei o que vocês pensam e como vocês vão me ver a partir de hoje. Mas eu sempre entendi que se os meus netos ou os meus filhos decidissem por um outro gênero, né? Decidirem, né? Embora eles tenham gênero feminino e masculino, se eles decidissem por um outro gênero, eu iria amá-los e aceitá-los, porque o meu testemunho de amor pode mudar o coração do outro. E o amor tudo suporta. E o amor tudo espera. E o amor acredita. Então há esperança no amor, e não em outra reação, e não em outro sentimento. A gente sabe, né, e vê que existem muitos filhos, principalmente filhos de pastores, né, a gente tem essa questão, que se desviam, muitas vezes porque não se são aceitos na igreja. A igreja é um lugar que, embora seja um lugar onde deveria imperar o amor, né, eu vou falar aqui, depois vocês me ajudem, se vocês não concordam, por favor, me repreendam. Mas é um lugar também onde se mata muita gente. Na igreja nós perdemos os nossos jovens. Nós perdemos os nossos adolescentes.
porque nós não sabemos amá-los nas suas fraquezas, nas suas debilidades, nos seus pecados. Nós esperamos que filhos de pastores, filhos de crentes, filhos de presbíteros, de líderes, sejam perfeitos, sejam santos, sejam puros e imaculados. E nós, como líderes, trabalhamos arduamente para que eles sejam referências. E nessa luta, nós erramos. Nesse anseio, nós pecamos. Nesse anseio, nós reprimimos. E eles vão encontrar ajuda no mundo, porque o mundo abraça. E o diabo está só esperando eles dizerem assim: que droga essa igreja, eu não quero mais ir. A gente teve um caso de um menino de uma igreja muito bem conceituada de Porto Alegre, lá na igreja, na escola. Ah, sim, tá. Desculpa, vocês. Esse menino, ele se envolveu com drogas. É um menino maravilhoso, de uma integridade, sabe? De um amor, de um carinho. E ele estava sempre na minha sala. Eu digo estava porque ele saiu da escola. E esse menino se envolveu com drogas. E ele e os pais são assíduos na igreja. E ele também. E a mãe foi lá chorando. E ela disse assim, ó: o meu filho me disse, isso foi a semana passada, eu odeio ser crente, porque eu quero beijar, eu quero namorar, eu quero ficar, eu quero ser normal. E a mãe ficou apavorada. E ela disse: eu sou filha de Deus, o meu marido é, os meus filhos também. Eles foram batizados na igreja. Nós ensinamos desde que eles são bebês a amarem a Deus. E eu disse para ele: filho, você foi escolhido por Deus para ter uma mulher que também vai ser escolhida por Deus para ser a sua mulher. Não fica desesperado e nem apavorado. E ele disse: mãe, mas eu não sei o que fazer com os meus sentimentos. E ele foi buscar fora essa ajuda. Na minha cabeça, pensando nas drogas como sendo uma coisa tão perigosa e viciante, eu vou confessar para vocês, na hora eu pensei: por que ele não beijou ao invés de fumar maconha? Mas ele foi por um outro caminho. Às vezes nós oprimimos e reprimimos os nossos filhos. Não estou falando dos filhos. Às vezes nós damos uma educação tranquila, né, de nossos filhos decidirem de fato por Jesus e não serem forçados a seguir a Jesus. Então, quando eu começo a falar de educação, eu surto, né? Mais ou menos isso. Mas estava muito bom te ouvir, e eu creio que vocês também estavam gostando, né? E é justamente isso. O que nós temos que fazer? Não importa se é o meu filho ou é o teu filho, nós temos que amar, nós temos que aceitar, nós temos que abraçar. É o que Jesus faria. Eu tenho certeza que é o que Jesus faria, porque é um ser humano. É um ser humano que está em crise, é um ser humano que não tem uma identidade clara, bem formada, né? A gente não sabe por que ele está passando por toda essa crise de identidade, mas ele está passando. E a única forma da gente ajudar é estando bem pertinho, porque se a gente afastar eles de nós não vamos ajudar, e pelo contrário, a gente vai deixar que eles sejam abraçados pelo diabo e os seus enviados, né, que vieram para roubar, matar e destruir, porque é o que vai acabar acontecendo. Porque o amor traz vida, o amor traz cura, o amor traz libertação. É isso que nós precisamos buscar. E mais do que a gente imagina, nós vamos começar a viver, nós já estamos vivendo, mas vai ser muito mais.
isso no nosso meio. E nós precisamos nos preparar para isso, para amar incondicionalmente. Assim como um dia a gente veio para a igreja, a gente não veio limpinho para a igreja, né? A gente não veio buscar Jesus se a nossa vida estivesse maravilhosa. A gente veio porque a gente estava precisando. De alguma forma a gente estava precisando de amor. E a gente, se Deus existe, eu preciso que Ele fale comigo. E aí a gente chega na igreja e a gente recebe o amor do Pai. E a gente começa a descobrir que, uau, tem alguém que me ama como eu sou, com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas feridas e pecados. E Deus me ama como eu sou. E aí depois, né, o Espírito Santo vai nos lapidando, vai nos tratando, vai nos curando, vai nos limpando. E Ele vai fazer a obra. A gente vai tentar ser canal de bênção. Eu creio que é isso que nós precisamos fazer com todas essas crianças, esses jovens que estão passando por isso. A gente não tem noção do tamanho do sofrimento interno que eles têm, porque nós não passamos. Na nossa geração não existia isso. Eu nunca tive dúvida se eu era homem ou se eu era mulher. Graças a Deus eu nunca tive dúvida. Mas imagina, te coloca no lugar de uma criança hoje, né? Que todos, por exemplo, se eu fosse uma menina, as minhas amigas diriam para mim hoje, e as amigas das filhas de vocês e dos filhos de vocês que são menores, é o que eles dizem: tu tem que experimentar. Tu precisa experimentar para depois tu saber o que tu é. Porque talvez tu seja bi. Porque já que ele está se identificando com o sexo dele, no caso, eu sou menina e eu me identifico como menina. E eu gosto de guri. Mesmo assim, vai ter alguém me dizendo: não, mas tu precisa experimentar para definir o que tu é. Porque talvez tu seja bi. Então, a pressão do mundo é muito forte. E só o amor incondicional é que vai ajudar os nossos filhos, nossos alunos, os filhos dos nossos amigos, os filhos dos nossos irmãos. É a nossa família. E nós precisamos amá-los. Nós precisamos, através do amor, através do exemplo, ensiná-los da melhor forma possível. Mas essa forma só vai ser possível se primeiro a gente amar. Porque daí, se a gente ouvir, se a gente abraçar, ele vai ter a oportunidade de falar. Ele vai ter a oportunidade de dizer o que ele pensa, o que ele sente, por que ele está sentindo assim, qual é a dúvida dele, quando que a dúvida surgiu. E é muito importante a gente saber como é que está surgindo, o que está se apresentando para ele. Da onde está vindo todas essas dúvidas, da onde está vindo toda essa pressão. Para a gente poder fazer um trabalho efetivo com aquela criança, com aquele adolescente. Mas, resumindo assim, precisamos amá-los incondicionalmente. Hoje a gente fala tanto em inclusão, né? Isso faz parte da inclusão. É uma pessoa diferenciada, uma pessoa atípica, né? E, na verdade, a gente vai viver num mundo em que todo mundo vai ser atípico, né? Na verdade, nós vamos ser os atípicos. Porque a maneira como está sendo massificado esse ensino, que vem há muito tempo já sendo preparado para essa geração, foi muito bem arquitetado. A gente tem que buscar muita sabedoria em Deus para saber lidar com isso. E muito amor. E sempre tendo assim, a clareza de que quem mais sofre são eles, não são nós. Porque imagina que vergonha, eu tenho uma filha que gosta de mulher, ou então o meu filho quer ser trans, ou etc. Eu estou pensando em mim, na minha vergonha. Porque eu não queria passar por isso, eu estou pensando em mim.
Que egoísmo, que amor egoísta. Isso não é o amor de Deus. Isso não é o que Jesus diria para nós. Ele se preocuparia com o coração do outro que está em sofrimento, em trazer a libertação, em trazer o amor, a aceitação para o outro. Ele não ficaria pensando nele, de jeito nenhum. Então, nós precisamos buscar em Deus sabedoria e um amor incondicional, porque nós vamos passar por isso. Pode ser o amigo do nosso filho, pode ser um neto, pode ser o filho, pode ser o vizinho, pode ser o sobrinho, mas vai aparecer e a gente precisa se preparar. A igreja precisa, né? Vai falar alguma coisa? Está bem falado? Tá bom. O tempo está passando, nós vamos ter que reduzir. Talvez tenham perguntas para ser feitas, né? E seria legal se a gente tivesse. Se tiver pergunta. E tem tanta coisa para falar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Não sei se pode abrir. Espera um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta, mais uma perguntinha só, e depois a gente vai abrir a pergunta. Talvez a gente vá até um pouquinho depois das 10, tá? Mas a gente vai procurar não ir muito. Eu vou fazer uma pergunta só agora. De todas que nós temos aqui, eu vou fazer uma só, que é um problema sério, que tem causado problemas emocionais nas famílias. E a gente está vendo isso cada vez acontecer mais, que no meu tempo não era assim, a questão de jovens, crianças e adolescentes com ansiedade, com depressão, com ideações suicidas. Isso é muito mais do que a gente imagina que aconteça. E isso tem trazido uma doença emocional para as famílias. Como nós devemos nos portar diante disso, dessa depressão de crianças, ansiedade, ideações suicidas, como nós, família, como nós, pais e avós, podemos ajudar essas crianças. Vou contar uma experiência que eu tive, que de alguma forma faz sentido, né, Alberto? Nós temos 2 filhos, como a Zete falou, e a menina, a Júlia, tem 27 para 28 anos. Eles ficaram morando em Pelotas, têm a vida deles lá. E quando a Júlia estava adolescente, 14, 15 anos, nós havíamos mudado recentemente para Pelotas, e eu ia buscá-los na saída da escola, e um dia eu encostei o carro numa esquina, e meio-dia, assim, na hora que eles saíam, e eu vi a Júlia no meio da galera ali, de mãos dadas com um menino, já bem crescidinho, assim, era um colega, mas era bem crescido, talvez até fosse barbudo, não sei, na época, e eu fiquei profundamente chocado. E eu pensei, meu Deus, a minha menininha nas mãos de outro. Enfim, aquilo ali gerou uma crise violenta, eu não soube lidar na época, e discutimos diversas vezes, e chegou um ponto que não havia mais diálogo, porque ela dizia, eu já sei o que tu vai dizer, então eu acabava não falando. E mesmo porque eu faço parte de uma geração que foi, a nível de Brasil, a geração calada, né? Eu fui adolescente nos anos do regime militar, o exemplo do Alberto e alguns outros, e ainda filho de militar. Então, não se podia falar nada. Mesmo porque os próprios militares, eles tinham que ter esse cuidado dentro de casa, que se saísse dali uma conversa de que havia uma conversa lá contra o governo, no outro dia ele desaparecia. Recentemente nós vimos um filme aí que trata bem essa história. Então essa repressão caiu assim sobre a nação, eu diria, e gerou uma geração de adolescentes e jovens calada, muda, que não sabia falar
que não sabia confrontar, nem ser confrontado, e não sabia falar de assuntos difíceis. E aí eu sou um deles. Uma réplica perfeita, assim, que não sabia lidar com uma filha com essa idade, porque ela estava indo contra aquilo que a gente acreditava, e padrões bíblicos e familiares, enfim. O tempo passou, isso se repetiu, ela passou daquele namorado para outro, teve mais uns 2, eu acho, e os conflitos seguiram. No meio da caminhada, ela começou a adoecer, porque eu apliquei a lei do silêncio com ela. Isso é um perigo assim tremendo para qualquer realidade, para qualquer deslize de um filho, diferente daquilo que a gente acredita. Eu apliquei a lei do silêncio. E como é que ela recebeu isso? Ela começou a adoecer, começou a emagrecer, começou a deprimir, começou a cortar os pulsos. A coisa foi muito séria. Até que eu comecei a cair em mim, né, de que era eu que precisava fazer alguma coisa, porque ela esperava de mim, que era o pai, que ela continuava amando, e que agora parece que odiava ela, porque não falava mais, cada um num canto da casa, no mais profundo silêncio. E Deus começou a trabalhar. A Zete foi muito importante. As mães sempre são mais afetivas, né? Sabem ouvir melhor normalmente. E o homem já é logo ferido na sua autoridade, quer fazer as coisas e tal, faz o que eu mando, não aprendeu nada e tal. E passei também por um processo, né? E Deus começou a falar comigo, e eu aos poucos comecei a mudar, comecei a aceitar aquilo que era uma realidade, senão iam virar 2 inimigos dentro de casa. E agora, 2 anos atrás, ela passou para um outro relacionamento, que era um colega de trabalho, já um moço um pouquinho mais maduro que ela, e eu resolvi agir completamente diferente. E o fruto disso, concluindo, né, porque depois elas vão falar mais 2 horas cada uma delas, o fruto disso é que o namorado da Julie se converteu. Hoje ele é um crente recém-convertido, cheio do Espírito de Deus, ora, jejua, tem um chamado, participa na igreja, serve. Eu brinco com ela, ele é mais crente do que tu hoje. E isso foi fruto a gente tem falado tanto aqui de acolhimento, de aceitação, de amor, né? de uma conversão do meu coração com o coração dela. Hoje nós somos grandes amigos, ela compartilha tudo. E agora, no próximo mês, eles vão se casar. E também começaram um relacionamento todo distorcido, né? E antes de nós viajarmos, eu disse para eles: procurem o pastor de vocês. Eu não vou me mudar em paz se vocês não abrirem o coração, não receberem a orientação que ele tem para vocês. E eles fizeram isso e passaram por um processo, estão passando ainda, né? E são outras pessoas hoje. E tudo porque o amor de Deus se derramou, já havia se derramado, né? E eu resolvi ouvir isso e ouvir aquilo que Deus faz e aquilo que Deus estava mandando. Zete. Até esqueci da pergunta. Fiquei vivenciando aqui as minhas emoções e esqueci a pergunta. Ansiedade, depressão, suicídio, né? O que fazer? Então, graças a Deus, pelo amor de Deus e pelo ensinamento, pela sabedoria, né, que Deus nos dá, para que a gente tenha um desfecho bom, né? Porque se a gente não tiver, podia ser o contrário, né? Ela podia pensar assim, que os relacionamentos não deram certo e ela não podia mesmo namorar homem, porque o pai não deixava, porque não gostava, e aí ela podia de repente, então vou namorar mulher, e alguns pais são tão opressores com a questão de gravidez. Bom, agora eu estou misturando um pouco as histórias aqui, porque a gente ouve tantos depoimentos assim de consultório, né? Então,
meninas que são muito oprimidas com a questão da relação sexual fora do casamento, né? São adolescentes e se relacionam sexualmente e os pais são tão opressores, não sabem entender, não sabem direcionar, não sabem acolher, não sabem ensinar. Muitas vezes é a revolta, né? A revolta leva eles por um outro caminho. Ok, eu não vou engravidar, eu vou transar com uma mulher, que daí não vai ter problema. Ele não vai poder reclamar mais de mim, porque eu não vou dar esse desgosto para ele de eu engravidar. Às vezes, esse se torna o motivo de alguém se relacionar com alguém do mesmo sexo. É incrível isso na nossa concepção, né, na nossa mente, mas é possível. Assim como antigamente alguns se revoltavam e usavam drogas, é um outro comportamento, é uma outra forma de enfrentar, de revoltar, de afrontar. Então, a nossa psique, ela é como se ela fosse infinita, ela pode dar milhões de respostas diferentes, porque daí cada caso é um caso. A gente tem que, daí, precisa muito de buscar a ajuda profissional, porque assim, tem que ver por que no caso, esse adolescente, ou essa criança, ou esse jovem, né? Por que está em depressão? Por que está numa ansiedade generalizada? Por que está tendo ataque de pânico? O que está acontecendo? Por que está com ideação suicida? É sofrimento psíquico, é sofrimento interno. Tem que buscar o porquê, onde é que começou, por que está acontecendo isso. Até porque podem ter questões, inclusive físicas. Pode ser até hormonal. Um desequilíbrio hormonal pode levar a uma depressão. Alguma medicação que essa criança estava tomando, parou de tomar, ou esse adolescente estava tomando, parou de tomar, pode levar a uma ideação suicida. Então, a gente não pode negligenciar, a gente tem que ir buscar, descobrir o que está acontecendo antes que o pior aconteça. Não podemos pensar assim, não é nada, já vai passar. Porque hoje em dia, assim como os relacionamentos se desfazem muito rápido, a vida também está banalizada. Ela também se desfaz muito rápido. E tem muito incentivo, principalmente através da internet, através dos grupos, para tirar a vida. É como se fosse até um ato de coragem. Eles são incentivados a fazerem isso, a se cortar e, inclusive, filmar, né? Filmar, mas vocês não vão ver, claro que não. Eles só passam nos grupos que são grupos internos, né? Só grupos internos. Mas eles passam um para o outro. E, às vezes, eles estão vivendo, e até crianças bem pequenas, pré-adolescentes, às vezes 8, 9 anos, estão vivendo grande sofrimento. E os pais, às vezes, não têm nem ideia do que pode estar acontecendo. Então, não dá para negligenciar. A qualquer momento, sabe, que isso venha à tona, assim, de estou percebendo que está muito ansioso, ou está muito quieto, ou está muito choroso, ou não está comendo, ou está comendo demais, não consegue dormir, não sai do celular, não sai das redes, está percebendo que o comportamento está um pouco diferente, alguma coisa está acontecendo, procura ajuda. Provavelmente ele não vai te falar. Ele não vai falar logo para ti, porque é óbvio, ele não consegue dar conta de tudo aquilo que ele está vivendo. Como é que ele vai falar para alguém que ele conhece? Como é que ele vai falar para a mãe, para o pai? Não dá. Então, muitas vezes, é depois de um tempo ali que a gente está acompanhando aquela vidinha, e que eles começam a confiar, eles vão abrindo, eles vão falando, e aí a gente vai indo com um jeitinho, descobrindo e investigando o que está acontecendo e o que se pode fazer.
De 2010 para cá, nós temos uma geração ansiosa. Estou lendo o livro, né, sobre geração ansiosa. E de 2010 para cá, por quê? Porque é a entrada do celular, né, na vida das crianças, dos adolescentes. E de 2010 para cá, a gente tem uma geração com 15 anos. Crianças e adolescentes que não sabem o que é viver desconectado. E nós temos pais e mães que não sabem o que fazer com os seus bebês, porque eles parece que nasceu uma geração mais agitada, eles não param em lugar nenhum. Dá um tablet, dá um celular, que eles vão ficar quietinhos na igreja, eles vão ficar quietinhos numa reunião, eles vão ficar quietinhos em algum lugar. E essa geração está cada vez mais intrínseca nela mesma. É uma geração que não socializa mais, eles não sabem brincar. Tenho crianças lá na escola Jerusalém, onde faz a gestão, que não sabem brincar. As profs têm que sentar com a criança para ensiná-los a brincar de fazer comidinha. E aí se pensar, essa criança ela é apática. Não, ela só não sabe brincar. Vamos sentar com ela e ensiná-la a brincar. Depois a gente vê se tem um transtorno ou uma síndrome ou algo parecido. Primeiro a gente vê se ela não está viciada nas telas. Se ela não chegou na escola com esse negócio na cabeça. E que só ali ela encontra prazer. É liberado muito dopamina no uso das telas. Nós sabemos disso, né, adultos? Nós sabemos. Muitos de nós já não conseguem mais viver sem o celular do lado. E quando ele vibra, e a gente está numa reunião, a gente fica tentado a olhar quem mandou o quê. E se a gente não olhar, ele fica pipi, pipi, ou vibrando, vibrando, e fala assim, quem é que está insistindo? Porque tu precisa estar ainda socializando com alguém, mas estar conectado com o mundo. E aí a gente tem as crianças do quarto, né? A geração que não sai mais do quarto, que está lá presa num celular, num tablet, num note, num jogo, numa interação social mundial com o mundo. Porque não é mais só o grupo. Isso, assim, a gente acabou fazendo isso com os nossos filhos, porque o que nós pensamos, né? Eu pensei isso um dia. Que se eles estão no quarto, no celular, no computador e no tablet, eles estão seguros do mundo. Eles não estão lá fora correndo risco de ser assaltados, de usar drogas lá fora, mas eles estão morrendo. Nós temos uma geração de adolescentes que não socializam. Agora tiraram o celular das escolas. A síndrome de abstinência está deixando a gente louca. Todos eles estão sofrendo crise de abstinência. Claro que tem os que bulam o sistema. Que vão para o banheiro, que fogem com o celular, que se divertem escondidinho ali em algum canto da escola. Mas ainda assim a gente está ensinando, né, de alguma forma, eles bularem o sistema. Porque a gente não tem como controlar, nós perdemos o controle. E a gente vem de uma geração anterior, que a gente sabia brincar, e a gente diz assim, esse mundo está perdido. O que será dessas crianças e adolescentes? Eles estão morrendo na nossa frente. Na verdade, a gente não sabe o que fazer. Porque a gente, na ideia de também interagir, a gente acabou usando o mesmo mecanismo. Eles não aprenderam isso sozinhos. Nós colocamos eles nisso e nós entramos juntos. Não estou falando aqui de culpa, mas de responsabilidade, para a gente olhar um pouquinho para a nossa geração. O que fazer agora? A escola foi lá, né? Nas escolas se baixou uma lei. Era só uma orientação, era uma resolução. Virou lei? Não pode na escola. É proibido, a lei 15.100. Para tudo nas escolas. Mas e em casa? Eu tenho alunos zumbis. Porque eles não podem usar na escola,
eles chegam eles não podem usar na escola, vão para casa, usam, chegam na escola dormindo. Muitos atrasados nos seus horários, porque não conseguem acordar. Viram à noite, crianças de quarto, e a gente acha que eles estão seguros. E eles estão entrando em depressão e estão ficando ansiosos, porque, eu não sei tu, eu fico ansiosa de passar o meu dedinho no Instagram. E quando eu percebo, o tempo já passou, e meu Deus, quanto tempo eu estou aqui. E aí eu já estou meio ansiosa para ver o resto, e para parar. E para parar de passar o dedinho. E aí a gente começa a ver compras, e vai tudo pelo nosso interesse, né? Se eu gosto de roupas, começa a aparecer umas tentações sobre roupa. Se eu gosto de educação, eu gosto de educação, aparecem umas coisas bombásticas sobre educação. E eu não resisto. Eu preciso parar tudo para ler, para ouvir, para ver. Se eu estou procurando coisas para o meu casamento... Baixar uma lei. Se eu estiver muito quietinha no quarto, tu vai lá. Mas isso, se nós adultos, que já temos o lobo pré-frontal prontos, que é a tomada de decisão, que é o autogoverno, que é o poder de dizer não vou fazer e ter força para manter a decisão, não resistimos? O que sobra para uma criança e um adolescente, que a adolescência vai até os 24 anos, mais ou menos, o que sobra para eles? Como eles vão resistir? Só que eles são a geração terrível, eles são os aborrecentes, eles são as crianças terríveis, agitadas, hiperativas, com TDAHs, que não são TDAHs, talvez, que seja só uma síndrome do pensamento acelerado, porque não conseguem parar de pensar, idealizar, e ali eles fazem parte de grupos que são idealistas, que têm os desafios e passam a querer fazer aquilo igual. Se tu não fizer, tu é um fraco, tu é um bobo. Eu vou postar aquela foto lá que tu me mandou, eu vou jogar nas redes sociais, faz o que eu mando. Mas a gente não sabe o que os nossos filhos estão fazendo. Nós, pais e professores, somos os últimos a saber. Porque a gente está desatualizado. Precisamos das senhas dos celulares. Precisamos das senhas. Não é invasão de privacidade. É cuidado. E o teu filho, a tua filha, teu adolescente, tua criança, precisa saber que é cuidado. Tem alguns aplicativos de siga aí, né? E descubra tudo que faz na rede. Mas eu já li que não é possível saber tudo. Que tem até os ocultos que tu não consegue alcançar. Mas só para quem entende muito, né? Eu não entendo muito. Eu sou uma das desatualizadas. Mas, enfim, a gente precisa buscar isso. Ou tiramos os nossos filhos, dosamos os nossos filhos, né? De uso das redes sociais. É muito importante a observação, estar junto, conhecer. Nós não temos mais tempo para conhecer nossos filhos, a gente trabalha demais. A gente tem muitas coisas. Na preocupação e no afã de dar o melhor para a nossa família, a gente tem pouco tempo de qualidade. Desculpa. Agora eu vou ter que dar um pitaquinho. Algum tempo atrás, eu estava dando uma palestra sobre a qualidade de tempo, né? E uma das coisas que eu falei e que chocou um pouco as pessoas foi justamente isso. É uma mentira a gente dizer que a gente não tem tempo. É uma grande desculpa a gente dizer que a gente não tem tempo. Eu sei que é chocante ouvir isso, mas se a gente for por um pensamento mais racional, um dia tem o quê? 24 horas, né? Para todo mundo. 24 horas. Por que alguns conseguem algumas coisas, outros não conseguem e dizem que não tem tempo? Na verdade, a gente tem tempo para aquilo que é prioridade. E cada um estipula as suas prioridades.
Então, para não... nem preciso falar muito, né? Eu acho que vou deixar aí esse questionamento na cabeça de cada um. Quais são as tuas prioridades? E aí, depois que tu responder isso, tu organiza o resto. Só para a gente fechar, as coisas hoje parece que é tudo normal. Então, eu posso experimentar uma relação sexual bissexual, então parece que é normal. É normal ficar no celular. Parece que tudo é normal. E eu já ouvi pais falando isso. É normal essa coisa de adolescente se mutilar, se cortar. Hoje em dia, isso passa, logo passa. E a gente também vai se acomodando àquilo que hoje é normal. Só que vai passar com meu filho, mas pode não passar. Então a gente tem que estar atento, né? Ficar no quarto o tempo todo no celular, se mutilar, são sinais. E a gente tem que estar atento aos sinais, e nós temos a mente de Cristo. Então nós podemos sim estar mais alertas do que as pessoas. Eu vou iniciar A gente sobe? A gente vai subir. O Cordeiro que por mim se entregou. Uma série de coisas e a gente foi se posicionando aqui, né? E só para deixar bem claro, assim, quando a gente fala em aceitação, não quer dizer que nós estamos concordando com isso. Tá? Jesus nos recebeu e nos aceitou sem exigir nada de nós. Primeiro Ele ganhou o nosso coração, ganhou a nossa confiança, e aí nós confessamos o nosso pecado, nós buscamos um lugar de confiança, né? E quando a gente fala em aceitar essas questões, não estamos falando em que concordamos com isso. Na experiência com a minha filha, sempre ficou bem claro que nós não concordávamos que ela fosse viver com o namorado, que nós não concordávamos com uma série de outras coisas, e mesmo com essas diferenças de pensamentos, nós finalmente chegamos num final feliz e num testemunho aí que glorifica Jesus. Só para deixar claro isso. Então, nós podemos dizer que nós não somos uma igreja inclusiva, nós somos uma igreja receptiva. Então, nós não concordamos com tudo, mas recebemos todos. E recebemos todos com um objetivo de cura e libertação. Eu vou levar o microfone ou tu vem aqui? Então, vem aqui. Assim, dá uma andadinha e já vai se preparando. Quem tem perguntas, por favor. Escolha um. Eu acho que pode ser vocês todos, né? Não, é que eu não estou entendendo. Tá curto. Então, gente, eu sou o Igor, minha esposa Suelen ali. A gente está junto já há 12 anos, 8 de casados. E é muito bonito ver vocês aí, 35 anos de casados juntos e passando várias coisas, né? E a gente em abril a gente se converteu do ano passado. E glória a Deus, Jesus restaurou nosso casamento. A gente está cada vez mais unido, mais junto, e a gente percebe que chegou um momento que só Jesus mesmo, né, que a gente passa cada coisa assim junto e a gente acaba, pensa em separar, divórcio, como vocês falaram, né? No mundo o casamento não é uma coisa para sempre, mas com Deus a gente percebe que é. Queria perguntar uma coisa, quando o casal está passando por um momento difícil, financeiro, tá todo mundo trabalho, só casa, e aí tu percebe que tem um desgaste emocional, onde tu tá cansado, e aí aquilo que vocês estavam conversando, que um quer falar, o outro já não quer falar, porque tá cansado. Quando que a gente percebe que a gente tem que dar um momento assim, vamos fazer uma viagem pra gente sair, tentar uma visão diferente, a gente tinha o costume de fazer uma caminhada antes para discutir sobre as nossas conversas difíceis, mas quando que a gente percebe assim que a prioridade não é mais o trabalho, não é mais
Tipo assim, passa no crédito e vai, ou como é que funciona isso daí? Pode ser qualquer um de vocês. Vou ter que responder as perguntas só, porque ainda tem sorteio, tem adesivo que responde. Se vocês tiverem uma resposta. Então, é Igor, né? Bem-vindo, Igor, ao casamento. Ai, ai. A gente ouve alguns conceitos, né? Sei lá, a crise dos 5 anos, a crise dos 7 anos, sei lá. Tem um tempo assim. E aí eu costumo dizer que lá em casa tem a crise do ano. Então, são 30 e poucos anos, dependendo dessa graça de Deus. E eu e a Zete somos muito diferentes, e eu acho isso maravilhoso. Para mim, essa coisa de alma gêmea, assim, não sei, eu questiono um pouco. Porque eu acho que nessa diferença nós nos completamos, né? E a vivência e o tempo, né? E o olhar maduro para a relação nos leva a isso. E eu sempre gostei, o Alberto usou antes ali um exemplo de prevenção. Eu sempre prefiro a prevenção do que a ostensión, que é depois que a ação ostensiva, né, que tu tem que apagar o incêndio. Então, eu acho que é o melhor caminho, não é? Antes que tu sofra do coração, tu vai fazer um exercício, né? Antes que sei lá, que tu brigue sério com a mulher, vai tomar um chimarrão, né? Vai buscar um grupo de amigos, né? Os homens precisam ter amigos, as esposas precisam ter amigas, o casal precisa ter amigos, casais, os filhos precisam ter amigos. Eu entendo que a forma preventiva é a melhor solução para nós evitarmos problemas futuros. E depois que a coisa se instala, né? Aí é depender da graça de Deus, é buscar ajuda, é ser humilde um com o outro, né? A Bíblia diz que nós temos que sujeitarmos-nos uns aos outros, e isso vale para todo mundo. E também diz que nós temos que considerar o outro melhor e maior do que nós. Na hora da briga, na hora da disputa, todo mundo quer ter a razão. É justamente a hora de nós sermos humildes, como ele foi, e reconhecermos os dons, as habilidades da esposa, e a esposa também reconhecer os dons, as habilidades, as qualidades, e um sustentar o outro, no sentido de que permita que o outro cresça, e não disputar, não reprimir, não sufocar. E é isso. Gente, eu gostaria de abrir para mais perguntas, mas eu acho que não vai dar. Mais uma pergunta? Tem alguém? Mais uma? Tem alguém aí com uma perguntinha? Não? Os alunos são muito bons, né? Isso Aprenderam tem tudo. 2 leituras, né? São 2 leituras. Não entenderam nada. Tá, pessoal, assim, ó, eu recebi aqui um comunicado aqui, uma mensagem no WhatsApp. Tu tá ligado no celular? Sim, porque as perguntas estão, infelizmente, as perguntas estão todas nele. Que nós sugeríssemos a parte 2 desse bate-papo, porque a gente teve que omitir um monte de coisa, então não deu, a gente até passou um pouquinho, mas então já está aberto aí. Eu sei que vocês vão aceitar mesmo, então nós vamos marcar uma outra oportunidade, nós vamos conseguir falar aquilo que a gente não conseguiu falar hoje, tá bom? Acho que nós tínhamos 11 perguntas, né? 11 Você perguntas. deve ter feito umas 4 ou 5 só. Isso, exatamente. Tem muito pano para manga. Tá, então eu gostaria de agradecer a Deus e agradecer a vida Alguém dele. sugeriu, né? Alguém sugeriu. E vocês concordam? Vocês querem vir? Então já aproveita e já vai pensando em perguntas que vocês gostariam de fazer. E a gente queria, como grupo de casais, né, agradecer
a Zete, à disposição da Zete, à disposição da Inês, né, de nos abençoar aqui com essa graça, com esse conhecimento técnico. Eu tenho certeza que tem muito mais coisa que elas podem nos ajudar. E eu queria chamar o Marcelo aqui e a Ana para trazer uma lembrancinha para essas duas mulheres guerreiras aqui. E vamos. Eu já queria chamar a Juliana e o Júlio aqui também. A fotinha aí, a fotinha. É. Ah, legal. Agora nós vamos ter um sorteiozinho, tem algumas coisinhas legais. Tá todo mundo com o númerozinho aí? Todo mundo aí? Pega o númerozinho aí, pega o númerozinho. O Júlio, a Juliana, cadê? Cadê o Júlio e a Juliana? Cadê o número? Vocês vão ser sorteados e vai acontecer alguma coisa, tá? Então vocês têm que ter coragem. Ah, é? Está terminando as coisas. A Juliana? Ah, então. E o amor? Cadê o amor? O amor está lá. Mas enquanto ela não vem, é só um recadinho que nós temos que dar, aproveitar esse momento. Não esqueçam do nosso retiro de casais, de 26 a 28 de setembro, no Guarita Parque Hotel. Vai ser um tempo muito legal. As inscrições já estão abertas, nós temos vagas limitadas. Já está andando as vagas, nós já tem a metade do hotel já reservado para nós. Então, corra lá. Tu vai se inscrever, está na bio do nosso Instagram. Tem lá um formulário para inscrição. Depois que tu se inscrever, o hotel vai mandar para vocês um comunicado, um link para a forma de pagamento. À vista, em 4 vezes, em 2 vezes, em 5 vezes, em 6 vezes, quanto vocês acharem conveniente. Mas tem que ser rápido, para que a gente não perca essa oportunidade. E é importante a gente lembrar que é um retiro de casais. Talvez a gente tenha esquecido de falar, não sei, mas não é para levar criança. É um tempo para o casal. É um tempo de ser ministrados, é fato, nós vamos receber a palavra de Deus, e um homem de Deus, o pastor José Bernardo da AME, vem para esse evento, para ministrar com a nossa vida, mas nós não queremos, a tua atenção com os filhos. Então, entenda que é um tempo do casal, um tempo de namorar, um tempo de ouvir Deus. Então, crianças, não. Nessa vez, não. Já fizemos retiros onde a gente levou crianças e pessoas para cuidar, mas não é agora. Nesse aqui, somente casais, tá bom? Não percam a oportunidade. Boa noite, gente. Então, assim, né, rapidinho. A gente tem algumas empresas, né, alguns empreendedores da nossa igreja que estão nos ajudando, né, para a gente poder voltar a fazer os nossos sorteios de brindes. Então, a gente entregou um númerozinho para cada casal que entrou aqui, né, e a gente vai fazer o sorteio agora. Número 17. Vem os dois, tá? Vem os dois, vem o casal aqui. O brinde é pro casal, gente. Olhem pra lá.
Vamos lá, mais um. Também são produtos da Sunem Aromas, tá? Que é de um casal que foi aqui da BZN, muito querido. Uns cheirinhos maravilhosos. 95. 95 tá aí? Ah! Vocês vão gostar. Bom, nosso próximo brinde, tá? É um combo daí, né? São 2 brindes, que é para o casal daí, que é um bento cake da Débora Todeschini e um vale esmaltação em gel na Mel, no espaço Mel Alves. E o casal sorteado é o número 10. Número 10 está aqui? Ah, Edson, vamos lá. Vem com a esposa aqui. Esse brinde é um voucher daí, tá? A gente vai enviar para vocês assim que terminar aqui a reunião. Então é um abraço. Aí olha lá, Fausto, depois a gente pegar o voucher aí. E o nosso último brinde, que depois a gente vai falar sobre uma outra ação, rapidamente, que a gente vai botar nas redes sociais também, tá? Mas um voucher do nosso brechó aqui da BZN de R$100, que aí é para comprar tanto para homem quanto para mulher, né? Olha, 96. Não, é 96. Uhum. Não tá aí 96? Vamos lá. Número 32. Não? Eita. Não tá aí? Número 100. Ah, olha aí. Também é um voucher, tá, gente? Eu vou te mandar depois para Ana. Bom, uma última ideia, assim, tá? O pastor Alberto vai explicar melhor agora, para eu correr lá e colocar as imagens para vocês entenderem, tá? Que que aí a gente vai ter esse sorteio de um brinde bem especial, que é da Maiden Semijoias, dos nossos queridos ali. E a gente está aqui também com todos os arrobas das lojas, das empresas que estão nos ajudando. Se você também tem algum negócio, alguma coisa e quer contribuir com os brindes, a nossa ideia é sempre ter nos encontros de casais e no nosso retiro também brindes bem legais para sortear, certo? Então tá, corre lá. Rápido para a gente encerrar. Nós estamos fazendo um desafio. Dia 12 agora de junho nós temos o Dia dos Namorados. Então nós não vamos fazer nenhum evento para os namorados, mas é um desafio para cada um de vocês, para cada casal, de vocês comemorarem o Dia dos Namorados. Não deixarem passar em branco esse Dia dos Namorados. Pode sair para jantar em algum lugar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas pode fazer alguma coisinha em casa romântica, um cafezinho, florzinha. Pode fazer algo romântico. Não deixem passar esse dia. Um café na cama. Sejam criativos. Mas vocês têm que tomar cuidado com essa criatividade, porque o desafio é vocês fazerem uma selfie nesse momento. Tá? Então, toma cuidado. Uma selfie ou um videozinho bem rapidinho. Há limites na vida. Há limites.
Bom, então vocês vão fazer uma selfie daquilo que vocês estão fazendo e comemorando. Vão colocar nas redes sociais com o @igreja BZN. Então, todos aqueles que fizerem, no final, nós vamos sortear esse kit de semijoias para esse casal. Vai ser um sorteio. Então, é claro que só um fizer, vai ganhar direto. Mas nós queremos não deixar passar esse dia em branco. Nós temos 44 anos de casado e talvez a gente tenha esquecido alguma vez, acho difícil. Não. Mas nós comemoramos o Dia dos Namorados há 44 anos não. Há 47 anos. 47 anos. Então, não deixe passar em branco. Então, faça uma fotinho no limite e coloque nas redes sociais e nós vamos sortear esse brinde que é um conjunto de semijoias para o homem e para a mulher também. Tá bom? Aceitam o desafio? Será? Ah, não. Tá muito fraco, né? Ai, na rede não dá. Tirem uma foto. Tá, então assim, ó, um acerto. Isso vale, esse desafio vale para quem esteve aqui hoje, tá? Porque senão a gente vai perder o controle da coisa. Então, aceita o desafio, @igreja BZN. Olha, tira uma fotinho aqui, ou pode colocar... Ah, não tem grupo. Tira uma fotinho das regras aqui. Então, só para recapitular, façam uma comemoração do amor que vocês sentem um pelo outro no dia 12 ao dia 14, porque dia 12 é uma quinta-feira. Então, tanto faz fazer na quinta, na sexta ou no sábado. Tem gente que estuda à noite, mas façam um desses 3 dias e postem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos encerrando. Ao Senhor Jesus toda a glória. Vão na paz e se amem. Aí, garoto. Oi. Pessoal, só queria avisar que tem material, algumas xícaras ali, que é do nosso instituto. Fiquem à vontade ali para conhecer esse material abençoado.